obrigada, Brenda, né, por aceitar o convite para esse papo. Parabéns aí pela imagem, né? Uma imagem triste, né? E a gente tem comentado, né, durante os processos de escolha das imagens do mês, que infelizmente, né, as fotos do mês, né, no seu caso, o vídeo do mês, escolhidos pela diretoria da Arfoc de São Paulo, elas acabam sendo, acho que a nossa diretora de comunicação, a Beth, até comentou, né, uma frase assim que eu achei super impactante, foi que elas estão acabando sendo, infelizmente, a tragédia exposta, né, e registrada da melhor forma. E é triste, né, a gente estar vivendo várias tragédias, mas ao mesmo tempo, não que seja bom, né, mas ao mesmo tempo isso mostra, né, a importância do trabalho dos repórteres fotográficos e cinematográficos. Então, obrigada por ter compartilhado seu registro com a gente, né. A imagem escolhida foi do velório do indigenista Bruno, que teve aí uma morte trágica, né, que a gente inclusive falou um pouquinho também desse episódio na foto do mês anterior, né, se eu não me engano nem anterior, mas acho que há uns 2 meses atrás que a gente divulgou junto com a foto do mês anterior, que era uma foto do acampamento Terra Livre, do Stuckert, né, então estava ali super tudo junto ali acontecendo, né, a gente fazendo, a Arfoc São Paulo realizando uma exposição sobre queimadas, né, de diversos associados que registraram ao longo de vários anos e vários lugares do Brasil, né, a questão das queimadas. A gente escolheu a foto do Ricardo, né, e tudo isso separadamente, né, coincidentemente ou não. Escolheu a foto do Ricardo e nesse processo aí, nesse meio tempo, aconteceu a tragédia do Bruno. E quando, né, a gente fez a escolha das fotos do mês de junho, a foto, né, o vídeo, desculpa, eu acostumada a falar foto, mas o seu vídeo, né, estava lá e a gente, assim, é inegável que é um vídeo super emocionante, né, e super que precisa ser falado, então a foto do mês também é um espaço para isso, para falar não só além de valorizar o profissional, mas também falar sobre a pauta por trás da imagem, né? Sim. Então é isso, obrigada pelo convite, parabéns aí pelo registro, e conta um pouquinho pra gente como que foi, né? Eu brinco em todos os meses com os autores das imagens, né, dos registros, que a gente começa aqui esse papo transportando a gente para o momento da pauta. Então conta pra gente aí como que foi fazer esse registro. Oi, Bruna. Antes de tudo, eu que agradeço, né, esse espaço que a FOC dá pra gente, de visibilidade, e também de discussão, como você mesmo falou, né? O fotojornalismo, ele tá aí justamente para servir como esse meio em que a gente consegue adentrar em camadas que ou são invisibilizadas ou não têm o destaque que merecem ter. E aí a gente ter esse espaço para poder dizer assim, como se fosse mais um grito, né, que a gente está expondo para as pessoas, é mais um canal. E é curioso, assim, sendo muito sincero, eu achei muito curioso para essa pauta em especial ter sido um vídeo, não ter sido uma foto. Porque tem muita relação com o sentimento que eu estava tendo na pauta, assim. Eu sou fotógrafa desde 2012, né, profissionalmente falando. E é muito engraçado perceber ao longo desses 10 anos essa transformação que a gente vem sentindo de que o fotógrafo ele virou também um produtor de imagem de forma geral. Então a gente começou a agregar o vídeo dentro das produções da gente. E em algum momento isso termina sendo muito divisor de águas, digamos assim, entre se aquele grande momento eu vou escolher entre foto e vídeo. Se for um segundo só, qual que eu escolho? Eu tenho muitas discussões sobre isso, assim. E é muito engraçado que eu sempre levantei muito a pauta de que não, eu vou escolher a fotografia, porque o vídeo a gente consegue fazer um compilado de grandes imagens, né? E a gente consegue construir, né? Fazer uma teia desse fio condutor da narrativa. Mas a foto, às vezes, é uma foto só que consegue transmitir tudo. Então, eu sempre tinha essa discussão muito grande, assim, entre os grupos aqui de Pernambuco, enfim, até grupos afora. Mas aí, quando eu estava nessa pauta em especial, e eu estava fazendo essa pauta para uma agência internacional, tanto para vídeo quanto para foto, quando eu vi aquele momento, eu tenho dentro da minha construção narrativa, né? Eu tenho esse processo de estar o máximo mais invisível, assim. Eu tento ao máximo que a minha intervenção ou a minha presença
não desconfigure o que está acontecendo naquele espaço. Então, quando eu cheguei e eu vi aquele canto, e vi aqueles povos indígenas caminhando para o local onde estava o processo do velório do Bruno, eu olhei e falei, aqui sim, são várias fotos, mas esse canto é o grande vídeo. E aí eu fiquei muito em silêncio, assim, e eu simplesmente estava na mesma posição, eu falei, eu estou aqui presente, então não preciso fazer nada muito elaborado, não preciso pular em algum lugar, não, é aqui, é o corpo presente que eu estou. E foi muito impactante, porque enquanto eu estava filmando, eu estava me acabando de chorar, porque eu estava sentindo exatamente tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, enfim, é mais um momento em que a gente ressignifica, né, essa importância da fotografia, a importância do vídeo, a importância da comunicação que o fotojornalismo executa, né? Então, para mim, eu acho que é curioso, porque ter justamente um vídeo como, digamos, o destaque, né? Eu não sei nem se a palavra seria o destaque, mas ter o grande vídeo como um grande resumo dessa pauta, né? O que melhor representa, digamos assim, mostra também esse processo volátil, né? Que a gente vai se encaixando e que não existe uma regra, mas existe a pauta que pede, né? Enfim, naquele momento, logo eu, que muitas vezes defendia que iria escolher a foto, eu senti que naquele momento, para além das fotografias que eu estava fazendo, aquele momento seria um vídeo. Então, eu acho que nessa pauta especificamente, traz muita ressignificação dessa construção da gente como um produtor de imagem de uma forma geral, assim, né? Como o jornalismo e o fotojornalismo, eles estão interligados nessas transmídias mesmo, assim. A gente está o tempo todo lidando com formatações e reformatações de como é que funciona o nosso trabalho. Então, eu acho que explica um pouco, assim, desse sentimento, né? Exatamente. O meu segundo ponto, né, seria justamente falar sobre isso, né? Porque é a primeira vez que a gente brinda, né, celebra um vídeo, porque geralmente as imagens escolhidas são fotos, né? Apesar do vídeo, né, estar aí presente, né? A gente está falando de uma associação de repórteres fotográficos e cinematográficos, né? E o vídeo é super importante porque traz essa linguagem, né? Então, ali naquele momento do velório do Bruno Pereira, que os indígenas, se eu não me engano, os chucurus, né? Isso. Eles estavam cantando e tal. Então, a pergunta, né? Onde está meu irmão, que aparece no vídeo, numa foto não estaria presente. Claro que estaria, mas De de outra forma maneira. mais velada, Isso. exato. E tudo isso contribui realmente, né? E foi super interessante, assim, a escolha, né? Porque foi realmente a primeira vez que um vídeo é escolhido como imagem do mês, né? Então a gente pode nem falar foto do mês, é imagem do mês e é uma imagem muito impactante. Outra coisa muito importante, né, que você trouxe na sua fala é sobre a sua emoção, né? Porque eu estou aqui desde que a gente começou o papo falando sobre como é emocionante para quem assiste, né? Sim. Então a gente sente a emoção da própria pauta, né? Tudo que ela carrega da morte do Bruno e do Dom Phillips, a pergunta que os indígenas fazem nos cânticos, todo esse compilado que você trouxe para a gente está muito evidente, né? Então é impossível você assistir sem sentir um pingo de emoção e até uma certa revolta, né, com tudo que aconteceu. Sim. E né, o fotojornalismo ele tem também esse papel, né? E você, como fotojornalista ali no momento, né, registrando através de foto e de vídeo, você conta que você também estava emocionada, né? Então foi um momento que você não conseguiu segurar. E isso é outra discussão que a gente sempre traz e sempre traz pano para manga, que é justamente essa relação entre o profissional ali no momento, né? Que tem momentos em que é impossível não. Há profissionais que defendem que não, que a gente. Né, é lógico que somos seres humanos, mas a gente não pode se envolver, né? A gente tem que entender que a gente está ali. E há outros, né, como você, que trouxe, né, falou sem rodeio sobre a sua emoção. Como que você enxerga isso, né? Claro que não existe uma regra, né? Cada um enxerga essa relação de uma forma diferente. E eu acho que todas elas contribuem, porque o fotojornalista que consegue separar e tá ali super atento, ele consegue captar. Você, com a sua emoção, também conseguiu captar, mas falando um pouquinho do ser humano, né? Da Brenda que estava ali por trás, sentindo toda a pauta e tudo que ela carrega. Como que você vê essa relação entre se emocionar e se envolver com a pauta ou se distanciar dela?
É uma discussão que de fato dá muito pano, assim, né, pra gente construir. E eu já fui muitas vezes questionada em relação a isso mesmo, assim, porque eu acredito em algumas coisas. E é isso, não existe uma regra, né? Mas antes de eu ser fotógrafa, eu sou um ser humano. Inclusive, a minha construção como fotógrafa é uma construção que são todas as minhas vivências até hoje. Por isso que, inclusive, todo dia eu estou fotografando com um olhar diferente, todo dia eu sou uma Brenda diferente. Então, de repente, a foto que eu fiz 10 anos atrás, para o meu primeiro jornal que eu trabalhei, se eu for olhar hoje em dia, eu vou chegar e dizer: eita, essa Brenda aqui não respeitou tal esse espaço, essa Brenda aqui estava um pouco mais insegura, porque é uma construção e essa construção ela não se termina, não existe a finitude para ela, né? Então, quanto a esse ponto do sentimento ou do você estar presente, todas as vezes que eu trabalhei nos jornais, eu sempre fiquei fazendo as pautas mais ligadas a direitos humanos. Então, 90% das vezes, digamos assim, eu estava em pautas que eram pautas de vulnerabilidade, eram pautas de temáticas muito delicadas, por a gente ter, infelizmente, né, nas principais gerações que eu passei, eu era a única mulher presente, então eu terminava pegando muitas pautas, inclusive que tinham relações à violência feminina, ao feminicídio, a tudo isso. Então, veja, é impossível você se distanciar daquela pauta. Até porque se eu me distancio dela o suficiente a simplesmente estar ali, sem ter Brenda como mulher presente, automaticamente a minha revolta vai criar uma barreira. Então, eu me permito sentir, eu não me permito intervir. Esse é o ponto. Eu acho que é esse o limite. O meu sentimento tem que ser só meu, naquela situação. Inclusive, eu não deixo. Muitas vezes as pessoas nem percebem que eu estou aqui ou chorando, ou que eu estou revoltada. Enfim, claro que o corpo da gente transforma e mostra tudo, mas é um processo que é muito mais meu, sabe? Mas que ele acontece. Porque é natural acontecer, não tem como não acontecer para mim. Eu lembro de uma vez que foi uma foto, inclusive, que foi uma foto minha, que foi finalista de um prêmio, que foi de uma violência que aconteceu, que eu tive que fazer. Foi logo nos primeiros casos que eu fiz, de uma mulher que tinha sido violentada. E quando eu fui fazer essa foto, na hora ela estava com a mão assim, presa, assim, e ninguém entendia o que ela estava segurando quando a gente foi fazer a cena, né, do crime. E era um teste de gravidez. Então ela estava o tempo todo tentando dizer ou tentando mostrar que ela estava grávida, como uma maneira que ela estava, enfim, conseguindo de dizer assim, por favor, né, não aconteça essa situação. Era mais uma tentativa de defesa dela, digamos assim. Veja, naquele momento não tinha como não sentir. E justamente por sentir que aquele teste virou o primeiro plano da história. Porque para mim ele deixava toda a situação ainda mais absurda por tudo que estava acontecendo. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que não tem como você simplesmente dizer assim, não, eu não sinto nada, eu estou aqui distante da fotografia, eu me distancio da pauta e eu estou aqui fazendo meu trabalho. Mas se o meu trabalho é servir como um meio catalisador, se o meu trabalho é justamente criar essas pontes de interligações, se eu não me permite sentir, o que eu estou fazendo? Sabe? Eu acho que são essas reflexões que eu coloco, assim. Então, eu acho que essa linha é justamente do que o meu sentir não pode me paralisar. O meu sentir não pode fazer com que eu intervenha na situação. Não vou nunca pegar por eu estar sentindo algo, dizer, venha você, fique aqui na frente, ou toque nisso, ou faça. Não, de jeito nenhum. É um processo que é muito individual, que é muito meu, mas que existe. E eu acho que justamente por ele existir, eu consigo, nessas situações especificamente, sentir. Estava sendo tão forte para mim, então o vídeo iria representar melhor. Entende? Então eu acho que termina acontecendo dessa maneira. Mas é isso, não existe uma regra, sabe? Não existe uma regra, não existe uma forma. É um processo que é muito individual de cada um. E tem gente que, de fato, eu acho que termina precisando criar essa capa muito mais como uma proteção, porque, enfim, eu consigo, na minha situação, ter um controle, digamos assim, né? Eu consigo criar já algumas situações que eu digo assim, opa, aqui eu venho por esse caminho, eu sinto isso aqui, eu vou nesse caminho, nesse caminhar, digamos assim. Mas é isso, eu acho que. E é isso, assim, todas essas pluralidades, ou essas formas de ver, ou essas formas de a gente dialogar, que eu acho que termina deixando a fotografia ainda mais especial. Porque a gente está o tempo todo trabalhando com o inesperado e com o humano, né? Então, é uma discussão que é sempre muito, muito gostosa de ter, porque eu estou aqui conversando com você, a gente está construindo essa linha narrativa, mas amanhã eu posso construir outra linha narrativa com outras pessoas, com outras perspectivas, e a gente vai se expandindo o tempo todo. E isso é muito gostoso, assim, eu acho que isso termina, inclusive, me movendo a estar nesse meio.
Exatamente, Brenda. Eu acho que é isso. A lição que fica é que não há uma regra, né? O cuidado é exatamente esse, não intervir, né? Mas a forma de se entregar ou não, de se emocionar ou não, de separar o fotógrafo do profissional ou não, é uma coisa muito pessoal, né? E muito bacana, assim, o olhar que você trouxe sobre esse assunto. Outra coisa importante, né, que você comentou aí, é justamente sobre ser mulher, né? Então, hoje a gente vê, né? Eu, como mulher, também já trabalhei em redação de jornal regional e já fui a única mulher em pauta. E eu percebo que durante, assim, hoje eu fotografo menos, né? Então também não sei se eu ainda estou no meu lugar de fala, entre aspas, aí para contribuir, mas assim, com toda a minha vivência, eu percebo que as mulheres na fotografia, não que nunca existiu, né? A gente tem aí mulheres históricas incríveis, né? Ícones na profissão, né? E na área. Mas eu percebo que falando assim de profissionais mais novas e tudo mais, a mulher, ela vem tendo mais visibilidade, mais força recentemente, né? Então, isso, como eu disse, né, eu percebia quando eu saía para a pauta, que eu já fui inúmeras vezes a única mulher ali naquele momento, cheio de homens, às vezes em coletivas de político, né? Então, a gente tem ali aquela até, inclusive, guerra de corpo, você tá ali, você tem que, né, e tá ali e mostrar que eu tô aqui trabalhando também, gente. Calma aí, me respeitem, Respeitem o né? meu espaço, né? Exatamente. E aí, durante, né, nos anos antes de eu sair da redação, né, eu percebi também essa mudança e o quanto foi surgindo mulheres, né, repórteres fotográficas também aqui na região e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Falando sobre ser mulher e ser fotógrafa, você comentou um pouco disso quando você falou né, do que você leva, das suas emoções, das suas percepções, do seu olhar de que ser mulher, você já compartilhou um pouco, foi lindo, mas que você fale um pouquinho também sobre essa valorização, esse respeito, porque a gente está, graças a Deus, vendo aí um avanço, né? Mas a gente sabe que nem em todos os casos são assim. Então, Sim. conta pra gente sua experiência sobre esse assunto. Eu acho que, antes de tudo, assim, essa relação das mulheres nas redações, ela não consegue seguir uma cadeia linear de crescimento, sabe? Ela vai fazendo ondas, digamos assim. Porque quando eu entrei no jornal, por exemplo, eu estava acabando de passar por uma onda em que tinham muito mais mulheres presentes do que homens. Eu cheguei na minha primeira redação a ter uma editora de fotografia, a subeditora era uma mulher, e aí tinha, assim, era uma equipe de 16 pessoas e, assim, metade da equipe praticamente era feminina. Mas eu peguei esse final dessa onda. E depois dela desceu e eu fiquei durante muitos anos sendo a única mulher do estado a estar entre os jornais. Entende? E aí era exatamente isso. E aí agora você vê essa onda crescendo de novo. Então eu acho que, como todo movimento que a gente passa, né, como todas essas transformações, porque são transformações, são construções, ela não consegue seguir um caminho linear de crescimento, né? Ela vem por processos assim. E aí, inclusive, nesse momento em que eu estava como a única, que eu estava lá no. Eu sempre digo que eu estava embaixo, assim, nesse processo dessa onda que estava se formando, né? Mas dizendo que era uma preparação para esse boom que de repente pudesse estar vindo. Eu comecei a estudar muito sobre o que é que significava, né? Por que estávamos passando por isso. E foi curioso porque teve uma jornalista, inclusive, que fez um trabalho dela de mestrado justamente tentando entender esse processo das fotojornalistas, né? O que é que acontecia. E na história, de uma forma geral, a gente sempre teve um percentual menor entre as equipes, mas que, dentre as configurações de entrega, a gente se equiparava. Então, era como se fosse, ela botou que era um terço das equipes eram formadas por mulheres de uma maneira geral. Eu posso até depois compartilhar com vocês com esse link dessa pesquisa, que é muito bom, assim, eu sempre que eu posso, eu saio divulgando para as pessoas. E ela dizia que, mesmo essa porcentagem sendo menor, a entrega no sentido de prêmios ou de grandes reportagens, de impactos, de transformações, de publicações, se equiparava. Então, era como se era muito mais um processo de espaço do que de você precisar validar a qualidade, entende? Porque a gente, como mulher, a gente entende que, antes mesmo da gente pegar uma câmera, a gente precisa provar para toda essa sociedade que a gente pode pegar e que a gente pode fazer o que a gente quiser fazer. Então, só que esse é um espaço que fala meu, então para mim eu tenho muito consciente disso, mas de uma forma geral não, né? Então,
essa pesquisa foi muito interessante para mim, que mostrar que, assim, é muito mais uma necessidade de espaços. Então, quando eu estava nesse processo, assim, eu ficava muito, assim, dizendo, né? Eu terminei indo muito a faculdades, enfim, falar com as pessoas que estavam começando, e eu chegava e sempre dizia, se você tem vontade, vá, porque você não experimenta estagiar no jornal, porque você não experimenta vivenciar, né? Enfim, tem vários caminhos para chegar ao fotojornalismo, mas porque vocês não experimentam? E é importante nesse processo de experimentação você, inclusive, se desafiar. Porque, por exemplo, eu comecei fazendo futebol, eu passei muitos anos fotografando futebol, e eu fotografei apenas porque não tinha ninguém fazendo, nenhuma mulher. A minha vontade inicial de fazer foi por isso. Depois eu me apaixonei, e aí, enfim, eu tava querendo fazer mesmo e tudo mais. Mas a primeira, assim, foi quando eu entrei no segundo jornal, que era um campeonato que ia acontecer, e aí eu tava no plantão fazendo a escala de quem ia fazendo. Eu cheguei e fiz, peguei a lista assim, fiz, não tem nenhuma mulher que tá fazendo futebol aqui no estado. Não tem nenhuma mulher. Aí eu, nenhuma mulher mesmo, assim, nenhuma. Não, nenhuma. Eu fiz, pronto, próximo jogo eu vou estar. Não, mas você nem gosta tanto disso. Não, tudo bem, mas a gente... Existem alguns espaços que a gente precisa ocupar muito mais para dizer que estamos presentes. Porque aí depois você vê uma movimentação de força que acontece. Porque é isso, né? A gente vai se dando forças nesse processo. A gente vai puxando. E aí eu acho que hoje em dia o que acontece é que a gente está com muito mais espaços para poder discutir sobre isso. Para poder falar abertamente sobre isso, sabe? Eu vejo, por exemplo, a Gabriela Biló, que, enfim, está na Folha de São Paulo hoje em dia, né? Que é uma maravilhosa, e ela abre muitas discussões sobre isso, assim, ela fala sobre a rotina dela, ela fala sobre os processos dela. Então, imagine, se tem uma menina que está ali na faculdade, que está querendo, que tem aquela vontade, quando ela olha, ela faz, eu posso ocupar esse espaço também. E você vai dando forças, né? E dando forças é ocupando espaços, é validando esses espaços, e também, por exemplo, aqui no meu caso, assim, eu tenho, como eu passei por muitos jornais, eu tenho grandes amigos da área, e em todos, assim, sempre que a gente tá em alguma discussão, quando a gente tá montando a equipe, eu faço, chame mulheres. Mas não chame mulheres para ocupar aquela vaguinha, né? Porque dizendo assim, não, a gente tem que ter uma mulher na equipe. Não, chame mulheres porque elas são capazes, né? Enfim, se possibilite a isso. E é legal essa construção que a gente vai deixando mais forte essa corrente, digamos assim. Mas eu acho que, infelizmente, ainda é uma construção que vai acontecer, e que é isso, é uma onda que não é linear. Então, de repente, com algum outro processo, seja ele político, seja ele, enfim, de própria educação de sistema mesmo, ela pode descer em algum momento, ela pode subir, eu espero que não, espero que a gente só consiga ter essa progressão. Mas eu acho que é isso, eu acho que hoje em dia o que a gente acontece é justamente isso, a gente tem espaços de visibilidade maiores para poder discutir sobre isso. A própria rede social amplia muito essa conexão, né? E a gente, antigamente, para poder me conectar, para as pessoas poderem ver meu trabalho, as pessoas precisavam comprar o jornal para ver a capa do jornal. Hoje em dia, não, eu consigo divulgar meu trabalho por diversas plataformas, então automaticamente se torna muito mais acessível. E aí, se é acessível, ele é convidativo também, né? Mas eu sempre falo que eu acho que o que fez muita diferença para mim foi que o primeiro jornal que eu trabalhei, eu tive editora mulher. Então, para mim, fez muita diferença, sabe? Porque eu nem imaginava que todo o processo que eu poderia enfrentar, eu não imaginava nada. Eu estava entrando na redação com 19 anos e quando eu cheguei na redação, tudo isso, ela me deu equipamento, chegou para mim e falou, olha, não tem nada que você não consiga fazer, viu? Aí eu, sem entender muito bem porque ela estava falando isso, eu fiz tudo bem. Aí ela fez, e ó, eles podem ter corpos mais fortes, mas você é menor e passa por debaixo de tudo. E isso para mim fez muita diferença, porque inclusive eu já fiz muitas fotos em protestos em tudo, que tava todo mundo barrando e passava por debaixo das pernas de todas as policiais. Então... Nossa, Brenda, eu até me emocionei aqui lembrando do processo que é realmente isso, assim, sabe? É isso. É isso. E aí quando você tem essa rede, por isso que eu acho que essa rede de apoio lá é necessária, e ela modifica isso, assim, essa simples fala chegou para mim, eu cheguei e fiz, é verdade, eu posso fazer tudo. E realmente eu posso fazer tudo. E é essa que é a grande história, né? Então, eu acho que a gente está nesse processo que a gente consegue hoje ter mais canais para falar sobre isso. E que bom que a gente tem. Então, vamos aproveitar esses espaços mesmo, assim. Vamos deixar muito clara a construção que a gente está fazendo. É isso. Foi sensacional, assim, porque passou um filme na cabeça. Você falando de passar por baixo, eu lembro que eu estava numa pauta com o Dória, e ele estava visitando a região aqui, eu moro em Suzano, uma região do Alto Tietê, na Grande São Paulo,
e ele veio numa cidade vizinha, e aí era uma padaria super apertada, e aquela coisa, todo mundo, né? E aí ele tava com alguns candidatos a deputados da região, né? E aí era aquela coisa e zero respeito. Tinha gente que eu tinha muita gente, muitos homens que eu conhecia, né? Então existia esse respeito também. Não vou dizer que era sempre essa guerra, né? Porque a gente tinha assim uma relação, uma rede muito boa, inclusive entre os homens repórteres da região, Sim, porque eu sim. estava na pauta com eles, né? Mas era um dia que, além da correria que a pauta por si só traz, né? Então tá todo mundo, apesar do respeito, tá todo mundo preocupado em levar a foto da capa. Claro, claro. Existia muitos fotógrafos de fora também, né? E aí eu lembro, né, tipo, do nada que começou o desabafo, mas é só para acrescentar um pouquinho sobre esse assunto, é que eu lembro que eu tava, assim, num momento desse, e aí todo mundo fechou, e eu tentando, assim, e é isso, assim, a gente vai para cima, não adianta ficar pedindo licença, por favor, né, a gente tem que, porque a gente sabe que parece que o homem, você quer ser a simpática ali, parece que, sei lá, resolve que a gente tem essa realmente te educação, ver né? como a mais frágil, né? Então, É porque é essa educação que ensinaram pra gente, que a gente tem que ser a exatamente. cordial, né? Que a gente tem que ser a gente ocupa esse espaço, né? É uma educação Exato. E que já vem. reforça para eles, né, que, olha, elas são mais frágeis, elas dependem que eu deixe para fazer. Então, não, a gente tinha que realmente passar por baixo, né, como a sua editora bem colocou, né? E aí eu lembro que eu, né, nesse processo, né, de passar por baixo, eu consegui um enquadramento que era assim, porque não adiantava eu ficar lá, tava todos os homens brigando entre si e eu bem plena ali. E aí eu consegui o um enquadramento, porque daí, tipo assim, a gente tava atrás do balcão da padaria, e aí tinha a torneirinha do café saindo da fumacinha e o Dória conversando com algum outro candidato. E eu ali fazendo a imagem, e aí em um determinado momento, tipo, um repórter que eu não conhecia, né, que veio de fora, assim, da região, né, veio do estado e tal, ele chegou em mim e falou, nossa, você deu sorte, como que você conseguiu isso? E tipo assim, gente, não é sorte, eu tava ali trabalhando, eu tava ali o tempo todo conseguindo, né, tentando conseguir criar um espaço. Então, tipo assim, a visão que muitas vezes tem da gente é essa, tipo, estão ali, estão brincando, não estão trabalhando. Quantas vezes eu já não cheguei numa pauta e ouvi de homens, inclusive homens que respeitavam o meu trabalho, que me conheciam, né? Respeitavam entre aspas, né? Porque existem várias formas de desrespeitos velados. Mas, assim, pessoas, assim, não eram monstros machistas, não. Eram pessoas que estavam ali, né? Aliás, eram machistas, mas não eram monstros, pessoas horríveis. Não, eram repórteres que estavam ali, que eram super simpáticos comigo, mas que achava que ser simpático e que respeitar meu trabalho é fazer comentários tipo, olha, que bom que a Bruna chegou, porque assim, pelo menos a gente tem alguém bonito, não precisa ficar olhando para esse monte de homem. Achando que é um elogio, sendo que me coloca ali numa posição como se eu não estivesse trabalhando, se enfeitando a pauta, sabe? Sim. Então, existe muito isso, né? E o que você falou do espaço passou vários filmes na minha cabeça, assim, de saudades da minha época de redação. E um filme exatamente nesse sentido, né? De que a gente é capaz e que fique gravado aqui para mulheres, principalmente, que estejam começando, né? Que a gente é capaz e que isso, infelizmente, vai acontecer, mas que tomara que essa próxima onda aí, como você bem colocou, só suba, né? E que a gente tenha aí mulheres conscientes de que a gente consegue, né? Chegar onde a gente quiser chegar. É bem isso, assim. Eu tento ser, né? Eu tô esperançosa com esses próximos momentos, assim, com esses próximos caminhos que a fotografia vai possibilitar pra gente. De eu sair da redação recentemente, desde eu sair da redação, é interessante que você começa a enxergar a fotografia depois que você passa muito tempo na redação, de outra maneira, né? Não de outra maneira a fotografia de forma existencial, mas os comportamentos de maneira geral. E é engraçado que eu levo amigos, assim, irmãos meus de redação, assim, fotógrafos, e é muito bom conversar com eles sobre isso, do tipo, a gente já reproduziu esse comportamento machista, hein, amigo? Olha o que a gente pode fazer de diferente. E a gente vai nessa construção. Então, assim, eu tento muito ser esperançosa nesse processo mesmo, assim, que eu vejo muita gente disposta mesmo a querer entender, a querer desmistificar algumas coisas, a querer se possibilitar, e a gente vai ocupando esses espaços, dizendo assim, que legal, você tá no seu caminho, mas deixa eu fazer o meu, né? Você não vai ganhar medalha por isso, você tá fazendo o essencial para uma construção de uma sociedade,
mas deixa eu fazer o meu. Então, acho que isso é o caminho que a gente tem que seguir, assim, e sempre dar força para quem está começando, para quem está chegando. É isso. Bom, acho que o papo tá ótimo, né? Se eu pudesse, ficava aqui. Adorei te conhecer, Brenda. Obrigada. Eu que agradeço também. E, de novo, parabéns aí pela imagem, né? Uma imagem importante, né? Inclusive, a gente falou de muitos assuntos e pouco da pauta em si, mas é uma pauta que ela fala por si só, né? É isso, assim, eu sempre acho que sempre vai ter desdobramento, né? Isso que é legal, assim, é uma pauta que fala por si só, mas cada pessoa que viu o vídeo deve sentir um sentimento diferente, alguém deve ficar muito triste, deve ser sentimento de revolta, deve ser sentimento de justiça, deve ter sentimentos diversos. E eu acho que é isso que a fotografia, de uma maneira geral, possibilita pra gente, né? Eu sempre falo que eu comecei fotografando por um processo de memória, né? Eu era muito nova, eu tinha medo de esquecer das coisas. E aí eu comecei a anotar. Só que eu não anotava o que acontecia no dia, tipo assim, hoje eu acordei. Não, eu anotava as sensações que eu tinha. Então, de repente, também, já desde essa construção de 30 anos atrás, já é um processo das minhas sensações, dos sentimentos. Então, a fotografia entrou nesse processo comigo por uma questão de memória, assim, porque eu anotava, né? Hoje eu me senti feliz quando eu vi isto. Hoje, eu me senti revoltada quando eu andei pela rua e vi isso. E aí eu comecei a perceber que escrever não conseguia traduzir o que era essa sensação que eu estava sentindo, que começou nisso. Eu não queria esquecer isso. Então meu pai me deu uma câmera, e aí eu comecei, uma câmera que um dia eu gastei todo o filme da câmera, né? Enfim, ele começou a dizer, minha filha, um pouco mais de calma, né? Nesse processo, né? E aí eu comecei a perceber que a fotografia, ela ia além do sentimento de memória. Ela podia ser para mim um portal de revolta, de comunicação, de informação, de acessibilidade. Eu conseguia expandir. E aí, quando eu comecei a perceber o poder que isso tinha, eu comecei a dizer, opa, eu quero expandir para muitos espaços. Eu consigo aqui abrir caminhos. Eu consigo aqui servir, né, de meio. Então, eu acho que toda essa construção que a gente coloca aqui, que a gente colocou nessa conversa da gente, a gente já está expandindo. Isso que é legal, né? Essa pauta, esse vídeo, a gente já possibilita a gente discutir sobre tantas coisas e tudo isso, assim. A fotografia, ela é essa expansão mesmo. E isso me deixa muito feliz, assim, por essa escolha de profissão e de caminho, assim, né? Porque não vai ter fim, assim, não tem fim. A gente pode ficar aqui horas falando sobre tudo, assim, dessa pauta. Essa pauta especial que eu fiz, eu passei muito tempo lá no local do velório, porque a gente não sabia muito bem o que ia acontecer, né? A gente sabia que o velório estaria acontecendo ali, mas, assim, não tinha, por exemplo, o briefing que a gente recebeu na pauta, que aconteceria o velório naquele momento, e que no final da tarde ia ter o encerramento. Então, a gente não sabia quem seriam as pessoas que iriam, a gente não sabia se os povos indígenas estariam ali presentes, a gente não sabia que os chucurus iriam, a gente não tinha isso. E aí, quando a gente não tem isso, a gente está lidando com o inesperado. Lidar com o inesperado redobra de você uma atenção muito maior, porque a qualquer momento pode acontecer o que vai significar aquela pauta, né? O que vai ser o grande fio condutor daquele momento como um todo. E por outro momento também você está ali num processo de espera, né? Então, de espera de atenção total. Então, foram horas, assim, acho que eu cheguei muito cedo e ficamos até o final da tarde. E aquele momento não estava, assim, a gente não sabia o que iria acontecer. A gente estava, inclusive, olhando para outro lugar, estava acontecendo outra situação em específico. E aí eu escutei um chocalho. Aí eu fiz, que é isso? E tinha uma multidão, assim, só que aí eu cheguei e fiz, aí eu vou lá ver. Aí eu fui correndo, né? Fui correndo, e quando eu vi aquela multidão, assim, do chucuru chegando, eu fiz, nossa! Aí eu já subi no lugar, eu já comecei a fotografar, já comecei tudo mais, eu fiz, acho que eles vão entrar. E aí a gente não estava autorizado a entrar, inclusive, naquele espaço onde estava o corpo. Não era o momento que a gente poderia, a gente estava num lugar muito mais distante. E aí, na hora, assim, como eu estava desde o começo, eu fui entrando no meio, assim, e fui chegando. Então, eu acho que em pautas como essa, é uma pauta que demanda da gente uma entrega muito grande, sabe? Eu estou um corpo presente ali, ativo, com toda a atenção do mundo, e é como se eu tivesse sempre tendo que pensar um passo à frente do que qualquer situação pode acontecer, sabe? Tipo assim, logo depois daquela situação, né, no fim da tarde, ia ter o movimento do caixão, né, saindo para a sala do crematório.
Então você já olha assim e faz, nossa, quando vier esse caminho aqui, acho que eu vou ficar esmagada nessa pilastra, eu não vou conseguir pegar nada. Ou então, quando tocarem no caixão, eu tenho que mudar a minha lente, porque eu não vou ter distância focal suficiente aqui. E você começa a já estar tá sempre se preparando para um passo à frente, né? Porque eu acho que também fotojornalista é isso. A gente está presente olhando para o futuro. A gente está presente olhando ali. Opa, estou aqui num protesto fotografando, mas está vindo o carro de polícia aqui loucamente. Já estou, enquanto estou fazendo, já estou pegando a lente aqui, já vou trocando, já vou mudando e já vou fazendo. E agora, um plus a mais, né? Que enquanto eu estou aqui, eu já estou pegando outra câmera para estar tá filmando. Então, às vezes eu fico brincando, dizendo que eu queria ter um braço a mais, assim, porque eu faço, meu Deus, dois não tá dando, né? São tantas coisas que a gente vai fazendo que dois não tá dando. Mas eu acho que é isso, assim, acho que dessa conversa toda que a gente teve, que foi muito, muito boa, assim, muito rica esses espaços que a gente constrói, o que a gente pode deixar, né, enfim, digamos, desse momento, é que a fotografia ela é justamente isso, ela proporciona pra gente encontros, proporciona pra gente expansão, proporciona pra gente esse não limite da gente poder discutir, a gente poder renovar todos os critérios ou não critérios, enfim, das pautas e impor nossos espaços, impor nossos lugares, impor nossas construções, impor nossas verdades. E eu acho que é isso, assim, e não tem regra. E essa é a melhor parte, assim, tudo que eu falei aqui é muito baseado na minha vivência. E eu acho que isso é mais curioso. O não ter regra é muito bom, assim, porque hoje é a minha vivência e eu estou em constante transformação. Então a gente está aqui construindo, construindo. Que legal, Brenda. Muito obrigada aí pelo papo, pela experiência. É sempre muito rico assim esse processo de conversar com os autores das imagens do mês. E dessa vez, né, a gente está aí tá contando aí com o intercâmbio, né? Brenda que é associada da Arfoc do Pernambuco, né? Isso. E a gente aqui da Arfoc São Paulo recebeu, né, por meio lá da hashtag, o seu vídeo e, enfim, é mais um agradecimento mesmo, né, por você ter colocado, registrado, não só registrado, como compartilhado com a gente, né, que levou para todo esse caminho. Então, de novo, parabéns pela trajetória inteira, né, não só pela imagem. Obrigada por ter compartilhado a foto. E, Brenda, a gente sempre termina o nosso papo contando um pouquinho sobre a vida do profissional, né, sobre a trajetória, né. Você trouxe aqui para a gente já coisas riquíssimas, né? Informações riquíssimas, até sobre como você começou a fotografar, que foi um processo super bonito aí compartilhado com a gente. Mas a gente não. Eu quero, apesar do tempo, né? A gente ter se empolgado, eu não quero terminar esse papo sem deixar aqui, né, que você fale um pouquinho mais sobre você. Eu estou aqui com a sua biografia, mas eu queria que você contasse um pouquinho, né? Você aí que é uma fotógrafa, como você já mencionou, muito focada, né, nos direitos humanos, premiadíssima, e aí, né, representando aí as mulheres e o Pernambuco, né, também um estado, né, falando aí de novo desse intercâmbio, né, de Sudeste e Nordeste. Então, quero que você use esse espaço, né, para que quem ainda não te conheça, né, e que vá e segue, né, as redes da Arfoc e tudo mais, conheça, né, quem que é Brenda, além da imagem do mês. Então, deixa eu tentar resumir aqui, que se deixar eu fico falando. Mas eu comecei a fotografar, comecei a trabalhar como fotógrafa mesmo, assim, que eu cheguei e fiz, sou fotógrafa em 2012. Eu comecei como correspondente da World Vision, que é uma organização não governamental de ajuda humanitária para crianças e jovens. E eu acho que esse ponto, para mim, já começou a deixar muito claro qual o caminho que eu queria que a fotografia me levasse, digamos assim, nessa construção. E aí eu entrei como estagiária nessa ONG, e eu fazia faculdade de cinema, inclusive. Eu não comecei, minha primeira faculdade não foi fotografia, foi cinema. E aí eu já tinha todo esse processo de interligação já com o vídeo, né? O vídeo já estava muito presente ali também. E aí depois disso eu cheguei e fiz, que legal, mas eu acho que eu quero uma redação. Eu preciso entrar no jornalismo, assim, quero expandir ainda mais. E aí eu entrei, né, logo em seguida na redação do Diário de Pernambuco, que para mim foi muito transformador, assim, porque eu consegui pegar um momento que as redações tinham
uma quantidade muito grande de fotógrafos que estavam ocupando aquele espaço. Eu peguei essa onda assim, de ter muitas mulheres, então foi muito bom para mim assim, perceber que estava no ambiente em que eu conseguia ter essa liberdade de ser exatamente o que eu queria ser e fazer exatamente o que eu quisesse fazer. Isso era muito bom, essa disposição assim, de construção mesmo. E aí, ao longo dessa trajetória, foi só ressignificando, né? Foi ressignificando para mim o que eu queria transmitir, ressignificando para mim o que era importante, o que eu queria fazer, ressignificando também quais eram os meios que eu ia usar. Então, desde o começo, desde que eu entrei no Diário de Pernambuco, eu já trabalhava com foto e vídeo, eu já tinha esses dois canais de construção, né? E aí, logo em seguida, depois eu fui para o Leia Já, que foi um portal online, então para mim foi muito divisor de águas nesse momento, porque o Diário de Pernambuco era um jornal muito tradicional, assim, um dos jornais mais antigos da América Latina, mas ele era um jornal de impresso, de processo de impressa, né? Então, para mim, foi mágica essa construção de... Eu ficava muitas vezes esperando rodar o jornal para correr na gráfica, para ver a capa saindo com foto, assim, tipo, fazia muitas vezes isso, porque era um processo mesmo mais manual, digamos assim, de tudo, né? E aí, logo em seguida, eu fui para o Leia Já, que foi um portal online, então, para mim, trouxe outro agregador, digamos assim, porque eu estava trabalhando agora com velocidade, né? Então, as coisas eram para nesse exato instante, assim. Então, já era transmissão de material praticamente no mesmo tempo que estava acontecendo, já era o vídeo saindo na hora, já era fazendo futebol e transmitindo material na hora. Então, foi só agregando muitas coisas. E aí, no Leia Já, eu fui finalista de um dos prêmios que mexeu muito comigo, assim, que foi no Ministério Público do Trabalho, sobre um especial que a gente fez com o trabalho infantil. E aí ressignificou ainda mais sobre os caminhos que a fotografia estava me levando e que eu queria e que me possibilitava que me levassem também. E aí logo depois disso eu fui para a Folha de Pernambuco, em que eu construí uma trajetória que eu gosto muito assim de lembrar, né, que foi muito importante para mim, porque a Folha veio para trazer o impresso de volta, misturado com online, misturado com tudo isso, misturado com vídeo, então foi como se fosse assim, olha esse pacote aqui, né, literalmente, assim, se abraça com ele e vamos construir. Então, eu passei esse tempo na Folha e foi muito legal, assim, a gente construiu muito, a gente participou também de muitas finais de prêmios, de muitas publicações, assim, foi um ano muito gostoso, assim. Depois da Folha de Pernambuco, eu fui para o Jornal do Comércio, né, para outro jornal que era um sistema de informações, então a gente estava agregando ainda mais, a gente estava colocando rádio, televisão, transmissão ao vivo. Então eu sempre brinco dizendo que acho que minha trajetória entre os jornais, eu terminei construindo, literalmente colocando processos de transmídias e meios de comunicação agregando, sabe? Eles foram se agregando ao caminho, assim. Eu comecei num formato e fui agregando. E aí, ao longo desse processo, eu terminei fazendo outra graduação, que foi a graduação de Comunicação Social em Rádio, TV e Internet, e me especializando depois em fotografia, em processos de direitos humanos, em outras histórias. E aí eu passei esse tempo no Jornal do Comércio, e aí, paralelamente a isso, eu já fazia outros trabalhos, né? Eu já virei correspondente da AF, que é uma agência internacional de notícias, eu já comecei a fazer trabalhos para o país, para a revista Cláudia, para a ONU, né? Eu tive um trabalho bem legal que eu fiz para a ONU, que foi a construção do perfil do PNUD, né? Em que a gente teve que construir todos os 17 alicerces do processo do PNUD aqui no estado de Pernambuco. E é engraçado que desde o começo, para mim, sempre existiu essa conexão do Sudeste com o Nordeste, assim. Eu sempre tive uma relação muito de conexão com o Sudeste, assim, de dividir pautas, de fazer parcerias, de fiz muita coisa para o país, para o Intercept. Então, a gente sempre estava nessa construção, assim. E isso é muito bom, porque a gente amplia, né? A gente mostra que não existe uma territorialização quando a gente está falando de fotografia ou quando a gente está falando de comunicação. E aí, hoje em dia, eu trabalho para outro processo, né? Enfim, não estou mais em redação, então eu estou como freelancer e trabalho com o vídeo, com a fotografia. Então, é isso, assim. Então, a gente vai se reconstruindo e se construindo e se renovando. E tá aí, assim, vamos para jogo, literalmente. Eu acho que eu não tô te ouvindo, teu microfone ficou desligado, eu acho, agora. Ai, agora sim. Voltou. Super obrigada, Brenda, por compartilhar e muito sucesso aí nessa caminhada, que a gente continue vendo muitas imagens incríveis de Brenda. Ai, obrigada. Obrigada pelo espaço. Obrigada por tudo, assim. Fotografia é isso. Vamos fotografar. E é o que eu sempre falo. Muita gente pergunta, né? Qual é a dica ou o que é que você faz, assim. E eu faço só fotografa. Só fotografa. O olhar da gente, ele nunca
ele nunca se limita, ele nunca se define. Então é isso, assim. E ele é construído por todas as vivências. Então, acesso, né? O filme que eu vejo, a música que eu escuto, a forma como eu enxergo o mundo, como eu me possibilito estar no mundo, vai mudando minha fotografia o tempo todo, assim. Então, é esse o caminho, assim. Se possibilitem estar presente no mundo que está acontecendo e fotografem. É isso, lições super valiosas. E a gente que agradece, Brenda. Obrigada aí pelo papo, né? Pelo registro, por compartilhar e que a gente continue aí essa parceria. Sim, sim. Muito obrigada, eu que agradeço. E essa parceria já está firme e forte, viu? É isso, um beijão e um bom dia aí para você. Obrigada, obrigada. Um cheiro. Tchau, tchau. Tchau.